Bia, uma coisa que eu acho interessante a gente produzir e tentar colocar em palavras é qual é o momento mais adequado chegando à noite que a gente tem que escolher dormir e renunciar, manter a vigília, porque eu posso estar ali sentindo alguns sinais do sono, mas por me sentir às vezes cansado e desmotivado, em vez de seguir intuitivamente o descanso para ter um sono reparador, eu aumento a estimulação, adiando esse processo que é o sono, que é muito importante. Renan, essa pergunta é muito boa, por quê? Porque, olha só, a gente está falando, então, de características endógenas do sono, né? Como que o nosso corpo sabe que está na hora de dormir. Só que hoje em dia a gente tem várias coisas que vão maquiando essa hora de dormir, né? E, inclusive, são coisas que, às vezes, a gente nem imagina que a gente pode estar atrapalhando o nosso sono. Então, vamos por partes. A gente estava falando aqui sobre o ritmo circadiano, né? Se eu tenho uma rotina, eu tenho um aprendizado dessa rotina, chega uma hora, né, que o meu corpo ele começa a discriminar que está na hora de dormir. Inclusive, eu acho que é interessante a gente falar isso, né? Crianças pequenas, quando elas começam a identificar essa discriminação, que tem a ver, talvez assim, tomei banho, jantei, coloquei meu pijama. Vocês já perceberam isso? Ela começa, eu tô com fome, quero tomar água. É como se fizessem de tudo para não se render ao sono, porque tudo pode ser mais interessante do que aquele momento que ela vai ficar dormindo. Né? E muitas vezes se a gente não conhece muito bem o nosso filho, né, as coisas que ele está trazendo ali, se a gente não percebeu, não pegou que ele já jantou, enfim, a gente cai nessa. E aí a gente, né, dá alimento na hora que é para dormir, e isso vai afetar o sono, né? Tira o foco. Então, assim, às vezes o meu filho ele fala muito assim: mamãe, eu não estou conseguindo dormir, mas aqui, ele nem tentou 5 segundos, porque quando ele fecha o olho, ele dorme mesmo. Então, ele fica lutando com aquele processo de sono. Se a gente ouvir isso com o nosso não conseguir dormir, porque a gente às vezes tem isso, né? Deita na cama e, sei lá, passou 1 hora e eu não consegui dormir. Você interpreta isso e às vezes dá um celular para a criança numa hora que não dá. Então, isso tudo vai afetar esse ritmo circadiano. Agora, tem uma outra questão, Renan, que é bem interessante, que tem a ver com a pressão do sono. O que seria essa pressão do sono? Nossas células, elas vão usar ATP. Vocês lembram disso lá do cursinho? ATP para ter energia e tal. Usou ATP, vai sobrar, né, o subproduto aí desse uso do ATP vai ser a adenosina. E o que isso tem a ver com sono? O nosso cérebro tem receptor de adenosina, essa adenosina liga nesse receptor, e quanto mais liga, mais a gente vai recebendo a informação que estamos cansados. Então, assim, a gente começa o dia com menos adenosina. Quando vai chegando 12 horas que a gente está acordado, 16 horas que a gente está acordado, isso está quase insuportável no nosso corpo. A questão é a seguinte, dá um exemplo muito básico. A gente vai lá e fala assim, nossa, eu não posso dormir agora, vou lá e tomo café. Cafeína é uma substância muito parecida à adenosina, que vai roubar esse receptor para ela, por exemplo. E uma coisa que esse autor traz no livro é que, assim, a maioria das coisas que a gente consome hoje tem cafeína. Seja um antitérmico, seja o próprio café, que até o descafeinado tem cafeína. E qual é a questão da cafeína? A vida média dela, ela é um pouco mais longa. E aí, se você toma café, sei lá, 7 horas da noite, mais ou menos no horário que era para você estar produzindo melatonina, você vai ter uma confusão aí na tua cabeça, né, de informações para o seu cérebro. E às vezes isso faz com que você não consiga responder a essas informações endógenas do seu corpo. Então, e tem um ponto interessante que aí é uma crítica a nosso modelo de sociedade mesmo. É a sociedade que dá automedicação. E aqui eu não estou falando de medicação propriamente dita, mas se a gente pensar o seguinte, olha, eu tomo a cafeína para inibir esse processo de desgaste, que vai sinalizando no meu ciclo circadiano que eu devo estar indo dormir, que eu estou cansado. Então, assim, eu quero inibir um cansaço natural. E, gente, se eu estou cansado, teoricamente, isso é um sinal do corpo para que eu, de fato, descanse, né? E aí eu vou inibo com alguma substância que não é endógena. No caso, a cafeína, o energético, de N formas, tudo mais.
Aí eu chego à noite e quero dormir. Então eu vou lá e tomo uma medicação, clonazepam, ansiolítico, qualquer que seja, para tentar, ou um hipnótico que vai induzir o meu sono. Então eu forço agora fisiologicamente essa indução do sono. Só que quando chegar amanhã no outro dia, como eu desregulei totalmente o meu processo do sono, né? Eu e Bia, a gente estava comentando mais cedo a questão do núcleo supraquiasmático, como que essas células são regulatórias. Então, assim, eu estou o tempo todo forçando um processo neurofisiológico, e o que isso vai produzir como consequência? Desregulação. Então, assim, não tem jeito. Se alguma coisa não for feita para interromper esse processo, ele vai continuar desregulado ad infinito. Entende? E aí a pessoa ela fica o tempo todo repondo e tentando induzir o próprio corpo a uma coisa que ela nunca produziu naturalmente. E isso vai criando também vícios comportamentais, porque aí beleza, como ela não precisa se adequar em termos de higiene do sono, para ensinar o organismo dela que é hora de dormir, que é hora de acordar, que é hora de pegar o sol da manhã, que ativa esse núcleo, como ela não faz nada disso, ela começa a ter um processo tão importante como esse que a gente está discutindo do sono, completamente artificializado por substâncias externas. Então ela dorme porque ela induz e ela acorda porque ela induz. Ela não está fazendo nada de acordo com a natureza imediata, organicamente induzido. E aí, Felipe, é bem importante nisso que você está dizendo sobre essa coisa do como que a gente precisa induzir, né? Hoje em dia está liberado no Brasil a melatonina, e muitas pessoas veem a melatonina como agora a minha salvação, mas isso não faz muito sentido, por quê? Porque a melatonina, ela vai ser liberada diante da escuridão, mas ela não ela é um regulador do sono, ela não é como se, ele dá um exemplo no livro que eu acho muito bom, é como se você tivesse uma prova para correr. A melatonina é o juiz que vai dar a largada, ele vai chamar todos os corredores e vai falar assim, ó, tá dada a largada, vá. Mas ela não participa dessa corrida em si. Ela é só uma informação. Ela é um indutor do sono, né? Mas ela não participa do sono em si. Então, assim, não vai mudar a qualidade do teu sono. Ela só vai avisar, tá na hora de dormir. E hoje a gente tem um entendimento que não é muito científico, né, sobre essa história. Acho que o entendimento social ele é um pouco superficial sobre a melatonina. E, assim, só para lembrar também que a gente não está falando mal, né, gente, dos tratamentos que são necessários para regular sono. Algumas pessoas elas vão precisar desse processo acontecer. A gente também está falando que, em termos de compromisso pessoal, né, a gente tem coisas para serem feitas para ajudar nesse processo da regulação do sono. Então, isso é importante a gente pontuar. Mas, voltando na melatonina, é o seguinte, à medida que a noite já avança, a melatonina vai caindo, e aí ela também vai indicar que a prova lá acabou, e está na hora de acordar. Então, ela tem a ver com esse processo de informação mesmo. Está na hora de ter sono, está na hora de não ter sono. Ela é altamente relacionada à história da luz, né? Então, por isso que a gente muito bate nessa tecla, que hoje em dia a gente tem uma luz que é artificial e que toma as nossas noites, né? A gente está falando de luz de todo tipo, porque se a gente for pensar num ambiente de desenvolvimento lá atrás, a gente tinha escuridão, breu total. E isso também vai ser importante na adolescência. Eu já fiz alguns vídeos aqui no Kids sobre essa história do sono na adolescência, mas o ritmo circadiano na adolescência, gente, ele muda. Ele tem um atraso de 2 horas. Então, olha só, estamos com um adolescente com ritmo circadiano, com atraso de 2 horas, com todo um processo de desenvolvimento que está franca atividade, então, assim, tem uma questão hormonal, tem questões hormonais, né? Tem questões de desenvolvimento corporal, questões cognitivas acontecendo muito rápidas, e também temos questões que os adolescentes são muito vulneráveis a essa questão do ficar no celular, né? Então, meu ritmo circadiano já está atrasado 2 horas, eu pego o celular, eu não estou favorecendo uma produção endógena daquilo tudo que está acontecendo comigo. Então, assim, muitas vezes os adolescentes, eles vão já ter, por si só, dificuldades no sono. Esse período é chamado na literatura, né, de um período que é a tempestade perfeita, e eles dificultam muito mais esse processo quando escolhem ir por esse caminho de não abrir mão, né?
Não, e curiosamente, quando a gente pensa que quase todo o ensino médio é às 7 da manhã, aí a gente entende o quanto isso é intuitivo, né? Não é produtivo, porque se você pensa que está atrasando 2 horas o ciclo circadiano, então você vai pensar o seguinte, pô, esse menino já vai ter uma dificuldade maior de acordar mais cedo. Eu vou pegar ele e vou inundar ele de informações às 7 da manhã, começando às 7 da manhã, para uma etapa da vida dele que ele vai prestar vestibular, que ele vai concorrer às coisas mais difíceis, entende? Então, assim, tudo muito anti-intuitivo, tudo muito fora do que a ciência coloca até agora sobre ciência do sono, né? Ô, Felipe, e tem uma outra coisa, assim, socialmente a gente rotula, né, as pessoas que têm uma tendência a acordar mais tarde como preguiçosas e indisciplinadas. E, inclusive, a gente tem padrões de sono diferentes. E por que a gente tem padrões de sono diferentes? Pensando numa questão de grupo, né, a seleção ter selecionado essa variação aumenta a aptidão do grupo. Por quê? Porque sempre tem alguém dormindo e alguém acordado. Vai que chega um predador, alguma coisa assim. Então, assim, ele até no livro coloca uma porcentagem de que 40% de nós somos diurnos. Então, são essas pessoas que vão conseguir cumprir todas as coisas das 7 da manhã. E eu tenho sorte, tá? Porque, pelo meu padrão, provavelmente eu sou bem diurna. Mas por que eu tenho sorte? Porque socialmente a gente é organizado para padrões diurnos. 30% da população tem padrões noturnos. E o que sobra aí dessa porcentagem tem outros tipos de padrões que são menos frequentes e que sofrem muito mais, né? Porque tem pessoas que têm padrões de madrugada, assim, que é bem mais complicado, mas ainda bem que é uma porcentagem bem menor. E esses padrões são genéticos. Normalmente, você vê famílias com esses padrões, né? Porque tem essa questão genética. Então, o adolescente, às vezes, já tende a falar que ele é preguiçoso e indisciplinado. Ok, existem processos na adolescência que falam um pouquinho desse padrão mais disciplinado, né? Mas ele também está ali lutando uma batalha sobre essa história do sono. Não é algo natural e tranquilo, não. Então, pessoal, assim, pegando um apanhado geral, óbvio que a gente não vai conseguir esgotar essa história do sono numa conversa, mas pegando um apanhado geral, assim, é fundamental entender que o sono é fundamental. Sim, acho que não tem como se trabalhar em terapia, não tem como trabalhar com saúde mental sem entender um pouco sobre sono. Isso eu acho que é inegociável. E pensando nessa lógica, talvez a gente pode pensar em alguns preceitos aí básicos, né, Bia? Assim, eu vou começar com uma história que é o que a gente falou um pouquinho hoje, que é higiene do sono. Inegociável. Não tem como negociar a higiene do sono. A higiene do sono, ela precisa ser feita como um processo auxiliar, agonista do tratamento de depressão, ansiedade, qualquer clínica que a gente discuta aqui, se a pessoa estiver com sono desregulado, isso vai ser prejudicado. E aí eu acho que é importante, né, Bia, pontuar assim, o que é fundamental nessa história do sono. Então, e dentro dessa história da higiene, Felipe, o que eu mais percebo hoje em dia no consultório é a dificuldade das pessoas de abrirem mão do celular. Elas até conseguem fazer uma alimentação mais interessante, elas conseguem incluir o exercício físico na prática delas, mas a pessoa tem dificuldade de dormir e ela insiste em ir para a cama com o celular. O que a gente conversa um pouquinho é que, inicialmente, prefira, então, não ir para a cama com o celular, né? Fique na sala, por mais que você vai usar, então, aquela luz, né? Fique em algum lugar que não é o lugar que você aprendeu que é para dormir. E por quê? Porque esse celular, ele te dá um acesso a muitas coisas, e é como se você estivesse jogando o tempo inteiro dopamina para dentro do seu cérebro, né? A gente não falou um pouquinho sobre essa história da dopamina, mas é isso. Quando eu saio, né, desse meu padrão endógeno, que é minha pressão do sono, eu quero ficar mais em vigília e estou ali jogando para dentro do meu cérebro mais informações ativadoras, e a dopamina faz parte desse processo, né? Então, isso é bem importante. Então, esses comportamentos de compromisso com o nosso sono, eles vão ser fundamentais para a gente
ter uma boa noite de sono. Mas, Bia, existem algumas questões que me impedem de ter uma boa noite de sono? Lógico que existem. Existem pessoas que têm questões de insônia importante, existem pessoas que têm questões de sonambulismo importante, que pode atrapalhar, né, o sono. Todas essas questões, elas precisam ser investigadas e tratadas de uma forma séria, né? Porque não tem como a gente falar, então eu não vou dormir, que a gente já chegou à conclusão que isso nos colapsa. Tem até uma pergunta que eu acho que pode ser final, assim, alguém morreria se ficasse sem dormir? Existe um padrão genético importante que a pessoa abre um quadro que não consegue mais dormir a partir da vida jovem, que ela colapsa em pouco tempo. Eu acho que ela chega a 3 meses, se eu não me engano. Posso estar sendo errado. Mas esse é um padrão raríssimo. Só que o que a gente tem que pensar é que o sono afeta tantos processos na nossa vida, processos de memória, de atenção, que provavelmente você não morreria porque não dormiu, mas você pode sofrer um acidente de trânsito, você pode ter vários riscos porque você não está ali alerta e atento quando precisa estar acordado. Então, por isso que a gente precisa cuidar muito do nosso sono.